mais um processo seletivo simplificado para contratar temporários e deixar os concursados de lado mais uma vez. Eu não sei se vocês lembram, mas em 13 de março desse ano eu fiz um vídeo, vocês podem voltar na timeline do meu Facebook ou procurar no YouTube, que vocês vão encontrar o meu vídeo sobre a empulhada que João Luiz Vargas estava dando nos aprovados no concurso público, prorrogando o concurso por mais um ano. Eu tô falando há horas, ele não vai chamar concursado. Essa prorrogação foi um projeto de lei meramente eleitoreiro para continuar dando esperanças aí de que ele vá chamar. Porque se ele diz agora que não prorroga o concurso e que não vai chamar, ele tira a esperança de um monte de gente e perde voto. Com esse projeto ele pode continuar prometendo que vai chamar e alimentando uma esperança que não existe. Tanto é que agora saiu mais um processo seletivo simplificado para contratação de temporários para os seguintes cargos: professores do ensino fundamental, anos finais, ensino fundamental, artes, educação física, inglês, professor de educação especial, professor de anos iniciais do ensino fundamental, professor de educação infantil, nutricionista, auxiliar de serviços gerais, cozinheiros de escolas e creches, monitor de apoio à criança, secretário de escola. Olha só, mais uma vez, eu conheço, tem pessoas que estão aprovadas no concurso público e que disseram: Felipe, olha só, lançaram mais um edital. Eu fui lá conferir e estava lá de novo. Agora, vamos ver esse videozinho aqui, ó. Nossa, que horror, como é que pode? A Câmara de Vereadores aprovou e nós estamos sancionando agora a prorrogação dos concursos feitos anteriormente no município de São Cepé, cuja vigência será até 2025. Portanto, atendendo uma solicitação de muitas pessoas que estão aprovadas no concurso esperando serem chamados. Está aqui aprovado devidamente com a participação de todos os vereadores de forma unânime e estamos sancionando. Então vamos lá. Vocês lembram que no início João Luiz Vargas não chamou essas pessoas, primeiro em função da pandemia, depois em função do gasto com o pessoal que estava muito elevado. Ele inclusive fez um decreto no município dizendo que não podia mais ter hora extra, que não podia ter gasto com o pessoal, etc. E que ele estava contendo gastos com o pessoal porque a folha de pagamento tinha ultrapassado o limite prudencial, então ele não poderia contratar mais ninguém. Mas vamos dar uma olhadinha nesse impacto financeiro que foi para o novo plano de carreira dos servidores, que diz quanto que o município está gastando atualmente da receita corrente líquida com pessoal. Lembramos que 51,5% é o limite prudencial. Acima disso ele não poderia realmente chamar ninguém e isso aí ninguém se discute. Mas hoje, por causa daquela lei que ele tirou o gasto com o passivo atuarial do gasto com funcionários, olha aqui para quanto que baixou. Vamos ver aqui o impacto financeiro do novo plano de carreiras. Quanto que eles declaram que estão gastando com pessoal. Vamos lá, ó. Limite atual do município tem 39,89. Tem ali um percentual, né? RCL é receita corrente líquida, diz 40,80. Aquilo ali é um percentual. E embaixo diz limite atual do município do último quadrimestre, 39,89. Então, obviamente que poderiam sim chamar os concursados, mas concursado não deve nada para ninguém. Ele entra lá, é concursado e dificilmente alguém vai tirar ele. Muito difícil. A não ser que ele peça para sair, ninguém vai tirar ele. Só que o contratado, ele pode rescindir o contrato a qualquer tempo. Então tende que o contratado possa até ser um cabo eleitoral, porque o próprio edital
fala ali em prova escrita, tem alguns elementos subjetivos, a gente não tem segurança da inviolabilidade das provas, como elas vão chegar, se vai haver um sigilo, se ninguém vai vazar essas provas, porque é feito pelo próprio município, não é feito por outra empresa que é contratada e que é especializada nisso. Esses projetos seletivos às vezes dizem quanto vai valer cada critério. Na verdade, nunca é o mesmo critério, a gente não tem uma lei específica dizendo como que vai ser os processos seletivos simplificados. E acaba que não tem uma integridade confiável do processo. Não estou dizendo que tem falcatrua, estou dizendo que não tem uma integridade que vá permitir com que a gente confie realmente que aquelas pessoas selecionadas no processo simplificado para contratos temporários sejam realmente aquelas que seriam aprovadas em concurso, por exemplo, que o critério é muito melhor. Mas vocês me conhecem e eu não venho aqui só atirar pedra, colocar defeito e não trazer nenhuma solução. A grande realidade é que a gente precisa fazer com que os novos concursados, aquelas pessoas que entram por concurso público, elas sejam vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social, ou seja, ao INSS, e que o RPPS ele caminhe para sua futura extinção. Obviamente que a gente não pode terminar com o RPPS, porque o RPPS já contraiu obrigações e ela tem que cumprir essas obrigações. O município tem que cumprir as obrigações que contraiu. Portanto, os novos concursados, eles entram vinculados ao INSS e os antigos concursados permanecem no RPPS até que ele se extinga, daqui a 50, 60, 70 anos. Não sei quanto tempo vai levar para ser extinto o RPPS, mas o município não pode ficar de fiador, de responsável, de avalista pelas aposentadorias e pensões que o RPPS contraiu. João Luiz Vargas não chama concursados e nenhum prefeito vai chamar, porque a partir do momento que ele chamar concursados, vai ter que se fazer um novo cálculo do RPPS e mais dinheiro da receita corrente líquida que ele poderia usar para qualquer coisa vai ser usado para o passivo do fundo do RPPS. Eu venho dizendo há muito tempo, a Previdência é a coisa mais importante que Sansepé precisa olhar. Ninguém está olhando para a Previdência. Eu venho alertando isso desde 2019, mais ou menos 2018, quando eu comecei a prestar mais atenção, que diziam que o fundo tinha 50 milhões, que estava muito bem. E eu fui ver, não, na verdade não. O fundo está muito mal, o fundo tem um passivo muito grande. A gente tem muita despesa com a Previdência. A gente não pode mais contratar gente e ficar responsável pela aposentadoria dos servidores. Previdência, ela deve ser do regime geral. Os prefeitos não vão chamar pessoal, eles preferem contratar, porque os contratados são vinculados ao INSS. E assim, os prefeitos não precisam pagar mais para o RPPS. Eles fazem a contribuição patronal do INSS, mas não precisam fazer a do fundo, que é a maior, e ainda o pagamento do passivo. Para você ter ideia, antes dessa lei que diminuiu o pagamento do passivo, que desvinculou da folha de pagamento, o percentual sobre a folha de pagamento para cada salário era de 41%. O município, além da contribuição patronal, ele pagava 41% sobre a folha. Isso daria, por baixo, em torno de 55%. A cada R$1.000 que pagava para o funcionário, e aí ele descontava o seu INSS, descontava as suas contribuições para IP, enfim, seus pagamentos ali, seus descontos. Bom, mas em cima daquele salário bruto ainda tinha 55% da contribuição patronal e mais o pagamento do passivo do fundo dos servidores. Então, a cada R$1.000, R$550 iria para o fundo e o município pagaria muito mais do que pagaria se estivesse os funcionários vinculados ao regime geral da Previdência Social. A gente não pode extinguir o fundo de um dia para o outro, mas a gente pode programar sua extinção para daqui a 40, 50 anos. E os novos só serão chamados quando forem vinculados ao regime geral de Previdência Social. Os novos concursados, para serem chamados, eles vão ter que entender que terão que ser chamados para trabalhar no município, com contrato por concurso público, mas sua previdência será via INSS. Fora isso, vocês nunca serão chamados. Nunca serão chamados. Cobrem do próximo prefeito que
seja vinculado pelo INSS, até porque é muito mais seguro vocês receberem da União, que pode emitir dívida para pagar a aposentadoria, do que ser vinculado a um município que, quando não tem dinheiro, simplesmente não tem dinheiro e pronto, acabou. Então é muito mais fácil que a União deva para vocês do que o município deva para vocês futuramente. Essa é a solução que eu deixo para chamamento dos concursados. Tá bem, pessoal? Até mais.